Bom dia, estudante do quarto ano. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos estudar sobre os textos narrativos e as suas características. Os textos narrativos, eles são textos escritos ou orais que contam fatos ou acontecimentos da vida ou do imaginário, envolvendo personagens. Você sabe como surgiram os textos narrativos? Os textos narrativos, eles surgiram há cerca de 4 ou 6 mil anos antes de Cristo, na história cristã, quando a escrita com o alfabeto ainda não havia nem sido criado pelas civilizações antigas. Esses textos narrativos, eles eram contados via oral, pela fala humana, e eles se espalharam pelo mundo todo com histórias orais. A partir da criação da escrita no ano 2000 antes de Cristo nascer, surgiram lá no passado os primeiros textos escritos, conhecidos atualmente. Um desses textos é a história do rei e herói sumério Gilgamesh, do antigo império da Mesopotâmia, uma região atualmente que é o país Iraque. Esse herói realizava várias aventuras. Somente a partir do ano de 1400 depois de Cristo, já com a invenção da imprensa escrita de Gutenberg, que as civilizações do mundo atual conheceram e tiveram acesso aos primeiros textos escritos da Bíblia Sagrada. As narrativas da Bíblia, elas têm um objetivo principal de ensinar a espiritualidade, e elas contam o Evangelho de Jesus Cristo para toda a humanidade. Essas narrativas bíblicas são principalmente textos em parábolas. Você sabe o que são os textos narrativos? Os textos narrativos são um conjunto de textos que narram, que contam acontecimentos real ou imaginário. Uma história com ações e acontecimentos de personagens que ocorre em uma linha de tempo, com início, com meio e com final, num espaço organizado pelo seu narrador. Você conhece os vários tipos de textos narrativos? Os textos narrativos, eles se dividem em vários tipos, de acordo com a sua função e as suas características. Nós conhecemos os mitos, as lendas, as fábulas, as anedotas, as crônicas, os romances, os contos, as parábolas, os monólogos e outros textos narrativos. Atualmente, o gênero narrativo é fundamental nas expressões da literatura, na arte e no cinema. Você conhece as principais características desses textos narrativos? As características dos textos narrativos são aquelas que precisa ter no texto para que o leitor possa conhecer a história e tudo o que acontece nela. São características dos textos narrativos. O enredo. O enredo são os fatos ou acontecimentos que fazem com que a narrativa se inicie. Pode ser uma aventura, um romance, uma comédia, um acontecimento de terror, de suspense, uma ficção científica, um drama da vida real. Na narrativa também existe o narrador. O narrador, ele é a pessoa que conta a história, narrando todos os fatos, acontecimentos e ações dos personagens. O narrador pode ser de dois tipos. O narrador observador é aquele que ele conta a história a partir da observação. Ele não participa da história como personagem. Alguém contou a história para ele, ou ele observou, e ele passa a narrar a história. Existe também o narrador personagem. O narrador personagem, ele participa da história como personagem, pois ele também pratica ações na história para tentar resolver o conflito da história no seu final. Também temos como características os personagens da narrativa. Personagens da narrativa podem ser pessoas, animais, objetos ou seres mitológicos, que participam de toda a história, que vivem o conflito. As fábulas, por exemplo, elas têm como característica de personagens animais ou objetos animados,
que falam e se comportam como seres humanos. Os contos, por exemplo, eles têm como personagens pessoas humanas que agem livremente. As lendas, elas têm como personagem tanto pessoas como seres mitológicos, imaginários, deuses e heróis. Os dois tipos de personagens principais são chamados de personagem principal e secundário. O personagem principal de uma história é aquele que é o protagonista da narrativa. Ele é o herói de toda a história. Os personagens secundários são aqueles que participam do conflito, podendo ser o antagonista, que atrapalha o herói na sua aventura, é chamado de vilão, ou outros personagens secundários que ajudam também o herói a solucionar o problema. Uma característica também da narrativa é o espaço ou ambiente. Ele é o local, o lugar onde essa história se desenvolve, onde todos os acontecimentos da narrativa ocorrem, podendo ser uma casa, uma floresta, a rua, o rio, ou o deserto, a montanha, ou até o espaço. O tempo também é uma característica das narrativas. O tempo é a época ou duração da história. É o momento em que cada ação, cada acontecimento ocorre, podendo ser no passado, no presente ou no futuro. O tempo de uma narrativa se divide em dois tipos de tempo. O tempo cronológico, quando os acontecimentos ocorrem em uma sequência natural, de minutos, horas, dias, meses e anos, sempre na sequência passado, presente e futuro. O tempo também pode ser psicológico. O tempo psicológico, os acontecimentos, eles não ocorrem na sequência natural. Eles ocorrem a partir das lembranças. Eles envolvem o sentimento dos personagens, geralmente misturando esses tempos, misturando futuro, passado ou presente. Uma das características importantes da narrativa, e é onde ela começa, é o conflito. O conflito ou o problema da narrativa. Ele é um fato, é uma ação ou um acontecimento que ocorre na história. O conflito, ele é o problema que será resolvido durante toda a história, dando início à narrativa e encerrando ela também no seu final. Geralmente o conflito pode ser um nascimento, um casamento, a morte, uma disputa entre personagens, uma viagem, uma vingança, a separação, o amor, a paixão, a amizade, o ódio, a vingança, a inveja, um fenômeno da natureza. Sempre toda narrativa começa com o surgimento de um conflito que envolve todos os personagens. Uma das características da narrativa também é o clímax. O clímax é a parte da história que acontece acontecimentos mais emocionantes na narrativa. O clímax é ele que dá início ao desfecho da história, ao final da história. E também, por último, nós temos como uma das características, inclusive uma das principais, o desfecho ou conclusão da narrativa. É o momento em que as ações dos personagens solucionam o problema da história. É o final da história, seja ele triste ou dramático. Gostou de estudar sobre as narrativas e as suas várias características e os tipos de texto narrativos? Vamos continuar fazendo outras leituras e pesquisando sobre esse tema e conhecer muito mais sobre o mundo das histórias infantis. Até a próxima aula!